Está vivo? Glória a Deus. Mas às vezes a pessoa está viva fisicamente, mas lá dentro está, né? Amor. Mas Jesus veio nos dar vida e vida abundante. Deus não quer nenhum zumbi, Deus não quer nenhum vivo morto. Deus quer que a gente viva a vida completa, plenamente. Ele vem preencher esse vazio no nosso coração, dar sentido à nossa vida, restaurar o propósito dele, de Deus em nossa vida. Foi isso que ele veio fazer aqui neste mundo. Então Deus quer que a gente viva a vida plenamente. E sabe, jovens, viver a vida na sua totalidade não significa ir lá para o mundo, usar todas as drogas, ir em todas as farras. Estou focando na vida, estou vivendo a vida, está nada, está morrendo. Viver a vida plenamente é viver a vida que Jesus viveu, é andar como Jesus andou, é seguir os passos de Jesus. A gente está no domingo que a gente chama domingo da ressurreição, que foi num domingo como esse, que Jesus ressuscitou dos mortos, e Ele vive eternamente, para que a gente possa também viver vida abundante aqui, e vida eterna com Cristo dos céus. E o texto desta noite é um texto que nos fala da ressurreição de Jesus. Eu vou ler de forma intercalada, vou ler alguns versículos, vou estar falando sobre esses versículos, depois vou dar a sequência. Ele está lá em Mateus 28, versos de 1 a 10, e Deus colocou no coração o seguinte tema: a mensagem do túmulo vazio, o túmulo de Jesus. Aquele momento que nos relata esse texto, em que as mulheres que foram as primeiras a irem ao túmulo encontraram o túmulo de Jesus vazio. Que mensagem é essa? Se nós temos a sequência desse texto, verso 11 em diante, nós vamos ver que os guardas foram reunidos e subornaram, disseram assim: vamos criar aqui a mesma versão, dizer que vieram aqui e roubaram o corpo dele, por isso o túmulo está vazio. E essa conversa se espalhou, entre os judeus, aqueles guardas subornados, também com medo de perder os seus empregos. Espalharam que o túmulo estava vazio, porque os discípulos vieram, deram um golpe na cabeça deles, e aí levaram o corpo de Jesus. Mas na verdade não foi isso. Olha só o que nos diz aqui os primeiros versículos, versos de 1 a 4, de Mateus 28. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Você imaginou essa visão? Imagina você, mulher, naquelas que iam lá visitar o túmulo de Jesus, e você chega lá e você ouve um tremor, você está a caminho, você ouve um terremoto, e teve um terremoto, e de repente você chega lá e encontra a pedra do túmulo removida e um anjo, um varão reluzente, sentado em cima daquela pedra. Seu rosto brilhava como um relâmpago. Olha que visão. As suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Esse é o cenário que antecede a chegada das mulheres ao túmulo. Elas vão encontrar os guardas desmaiados, vão encontrar ali o anjo do Senhor reluzente como um relâmpago, e vão encontrar o túmulo de Jesus vazio. O anjo aqui é o mensageiro enviado de Deus. Ele tinha uma mensagem para aquelas mulheres. A mensagem que elas iriam ouvir a respeito daquele túmulo vazio. A mensagem sobre o túmulo vazio. O porquê. O que tinha acontecido. O que era para elas fazerem. Ali o anjo estava aguardando aquele momento para que aquelas mulheres recebessem aquela mensagem.
Assim como aquele anjo que estava ali naquele dia, o Espírito Santo de Deus está conosco aqui nesta noite. E Ele tem uma mensagem para mim, para você, aos nossos corações. Uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem para todos que o buscam, como aquelas mulheres buscavam a Jesus. Porque você veio aqui nesta noite buscar a Jesus, ouvir a voz de Jesus, ouvir o falar dele ao seu coração, a mensagem de Deus à sua alma. E o Espírito Santo de Deus é o mensageiro desta noite aos nossos corações. E no verso 5 então, ele começa a dar a mensagem àquelas mulheres. Ele diz assim: então o anjo falou às mulheres: não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Aquelas mulheres estavam tremendo de medo, é claro. Elas ouviram um terremoto, elas chegam e encontram os guardas desmaiados. Elas olham e veem que algo diferente está no túmulo. A pedra foi removida, não veio lá naquele leito do túmulo o corpo de Jesus. E elas veem então aquele anjo reluzente como um relâmpago. E é claro, qualquer um de nós renderia as pernas, ficaríamos impactados, assombrados. O que é isso que está acontecendo? E a mensagem do anjo, primeiramente para elas, é de acalmar o coração delas, dizendo: não tenham medo. Não apenas pela cena que estavam vendo, mas pela mensagem que ele tinha para elas e queria confortar os seus corações. Eu sei que vocês estão aqui buscando Cristo crucificado, aquele anjo falou. Vocês buscam a Jesus. Só que vocês vieram, vocês estão atrasados, né? Vocês vieram buscar um Cristo crucificado. E Ele não está mais aqui. Ele ressurgiu. O túmulo está vazio. Por isso não tenham medo. Irmãos, embora evangélicos que sejamos, embora conhecedores da palavra que sejamos, parece que no nosso comportamento, muitas vezes procuramos aí um Cristo crucificado. Um Cristo morto, um Cristo sepultado. Vamos lá, vamos chorar, vamos lamuriar, vamos cuidar do corpo, porque a nossa esperança acabou. Há quantos crentes, quantas pessoas vão olhando para o mundo, para as coisas que têm acontecido hoje, neste mundo tão tenebroso, e o coração está desesperançado. Diz assim: acabou. Não tem esperança. E parece então que Deus está parado, parece que é o fim, parece que aquilo que era a promessa da palavra de Deus não vai se cumprir, parece que deu tudo ao contrário. Vê se fosse esse sentimento no coração daquelas mulheres. Ele veio para ser o Salvador, ele veio para reinar, e agora nós estamos aqui levando bálsamo, levando iguarias, perfumes ao seu corpo. Ele morreu, acabou. Só que o anjo tinha uma mensagem para elas dizendo: não acabou. O corpo dele não está aí. O corpo dele ressuscitou. Ele está vivo. A promessa continua. Ele reina. Ele é o Salvador. No seu propósito, a sua missão não acabou. Jesus vive. Por piores que sejam os problemas, as lutas que vocês estejam passando, por pior que esse mundo esteja se tornando, e ele vai de mal a pior, a Bíblia diz isso, que o mundo vai chegar ao caos, porque pior que estejam as situações, nós devemos ter a certeza absoluta: a promessa de Deus sempre se cumpre. Hoje, a promessa da volta de Jesus. Ele disse que voltaria e vai voltar. Parece que o tempo se passa, mais de 2000 anos se passaram, e a Bíblia diz que muitos questionariam, estão questionando: cadê o Jesus que vocês falaram que ia voltar? Esse Jesus que falou que ia voltar foi o mesmo que falou que ia ressuscitar, e ele ressuscitou, e ele também voltará.
Portanto, a mensagem de Deus ao coração daquelas mulheres, a mensagem de Deus através do anjo ao coração daquelas mulheres, é ao nosso coração nesta noite, não tenha medo, tenha esperança, não permita que seu coração se encha de aflição diante daquilo que parece o fim, das tribulações dessa vida, porque Deus tem o controle de todas as coisas. E até a morte do seu Filho Jesus havia um propósito, um grande propósito de salvar a humanidade. Ali não estava a derrota de Cristo, ali estava a derrota de Satanás, ali estava a derrota do mundo, ali estava a derrota da carne. Todos os inimigos foram derrotados, e lá na ressurreição de Jesus, a morte foi derrotada. Portanto, quando nós olhamos para essas coisas que estão acontecendo hoje, não tenha medo. Todas essas coisas já estão profetizadas na Bíblia, elas vão acontecer, elas vão se cumprir, mas a mesma mensagem que o anjo deu àquelas mulheres naquele dia, que Mateus narra aqui, é a mensagem que João traz no poder do Espírito lá em Apocalipse. Não tenham medo, eu voltarei, porque eu vivo eternamente. Algum momento da nossa vida, nós vamos receber o convite que aquele anjo fez àquelas mulheres: vinde ver o lugar em que ele fora sepultado, está vazio. Sabe, em algum momento da nossa vida nós vamos também para a sepultura, mas para a sepultura nossa. Mas até aquela sepultura, que um dia vamos ser sepultados nela, e que tantos já foram sepultados, um dia ela vai ficar vazia. Hoje pela manhã nós falamos isso, que Cristo é a primícia dos que dormem, dos que foram sepultados. Ele ressuscitou, proclamando que todos também ressuscitarão. E a Bíblia narra que nos últimos dias a terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, toda a sepultura dará os seus mortos, e nós ressuscitaremos para a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, a sepultura que um dia Jesus preencheu, ela está vazia, ninguém encontra os ossos de Jesus. A sepultura que um dia eu e você vamos preencher, um dia também vai ficar vazia, porque o mesmo Deus que ressuscitou Jesus ressuscitará também a nós com o seu comando de voz no último dia, para toda a eternidade. Por isso nós não temos que ter medo da morte. Quando chegar o nosso momento, quando chegar o nosso chamado, nós seremos chamados como esse: vinde de ver, venha passar por onde Jesus passou, e venha ver que esse lugar, ele também vai ficar vazio, porque você vai ressuscitar para a vida eterna com Cristo dos céus. Então a primeira mensagem do túmulo vazio é uma mensagem de esperança: não tenha medo. Mas há uma outra mensagem, verso 6, completando esse ciclo, ele diz: então, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, o que aconteceria? Venham e vejam o corpo onde estava. E aí no verso 7 ele diz assim: agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou, que vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Qual é a segunda mensagem do túmulo vazio? Cumpra a sua missão. Se alegre, Cristo ressuscitou. Tenha esperança, Cristo não está morto. Agora, cumpra a sua missão. Vai e fale aos outros que Jesus ressuscitou. Vai e conte aos discípulos, e conte a todos os que vocês encontrarem: Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quanto que seus olhos viram, e aquilo que seus olhos não viram também, mas vocês vão ver, porque vocês vão encontrar com ele lá na Galileia. Ele tem um encontro antes de subir aos céus. Ele vai encontrar com vocês com o corpo já glorificado, com o corpo já ressurreto. Ele foi adiante de vós para encontrar com vocês lá na Galileia. E o texto narra que as mulheres saíram ainda assustadas, mas alegres, não mais com medo, já cheias de esperança, cheias de alegria.
Elas chegam cheias de medo, tristes porque achavam que encontraram o corpo de Jesus, agora pensavam que algo aconteceu com o corpo de Jesus, mas com a mensagem do anjo, o coração delas está cheio de alegria, e elas vão correndo, elas vão apressadamente a contar aos discípulos a mensagem que receberam do anjo. O Espírito Santo de Deus um dia chegou à sua vida e te entregou a mensagem. E essa mensagem transformou a sua vida. Você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E quando você entregou a sua vida a Jesus, não terminou ali. Agora Jesus te deu a missão. Vai e leve essa mensagem a outro. Porque o Espírito Santo usou alguém para te falar de Jesus. Usou um pai, usou a mãe, usou um irmão, um colega, um pastor, um irmão de igreja. Usou um folheto, um programa de TV, não sei, de alguma maneira ele chegou a você e te entregou a mensagem que trouxe esperança e alegria ao seu coração. E essa mesma mensagem de esperança e alegria ao seu coração, você precisa levar a outros. Essa é a mensagem de Deus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho, as boas novas, a toda a criatura. Dos versos 9 e 10, nos dizem assim: no caminho Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas tinham ido encontrar com os discípulos, alegres, assustadas. Agora elas se assustam mais ainda. Jesus se encontra, Jesus que estava morto, agora ressurreto. Você imagina essa cena? Você está correndo para contar para os irmãos da igreja, primeiramente, Jesus ressuscitou, mas você não viu a Jesus ainda. E ele chega para você e diz assim: Pai do Senhor, irmão, a paz seja com você, esteja a mão para você. Você sabia que ele estava ressurreto? Os anjos já tinham lhe falado. Agora ver Jesus ressurreto ali era algo assim indescritível. Ouvir Jesus te cumprimentar era algo ali para jogar por terra toda e qualquer incredulidade, toda e qualquer dúvida que elas tivessem. Elas não chegariam agora mais para os discípulos, para a igreja, para os apóstolos, apenas dizendo: um anjo me contou, que já era muito. Elas falam bem assim: olha, o anjo falou isso e no caminho Jesus nos encontrou e nos cumprimentou. Diz um texto mais adiante que os apóstolos falam que elas pareciam que estavam delirando. Tamanha emoção. E a história, que era descabida, que era irracional, que era fora de compreensão. Deus já tinha anunciado muitas vezes, mas aquilo não tinha entrado na mente dos seus discípulos, dos seus apóstolos, como não entraria na nossa mente. Somente a manifestação, a presença de Jesus ressurreto, agora clareava a mente, ali primeiramente dela e depois também dos seus discípulos, para que eles pudessem então crer de fato: Jesus havia ressuscitado. Sabe, a gente ouve falar de Jesus. Os mensageiros, as pessoas, as mensagens de Deus vêm através de diversas pessoas para a nossa vida. A Bíblia nos fala sobre Jesus, mas não tem coisa melhor do que ter um encontro com o próprio Jesus. E sabe de uma coisa? Deus quer se revelar a cada um de nós. Ele não quer ser alguém apenas que seja o Deus do Pai de vocês, a experiência dos pais de vocês, a experiência dos irmãos da igreja. É preciso que cada um de nós tenha um encontro pessoal com Jesus. Como eu já contei aqui certa vez, quando uma irmã que precisava da sua vida ser transformada, um dia ela chega e fala assim: pastor, a minha vida foi transformada na manhã desse tal dia, eu tive um encontro com Jesus. E ele me falou isso, ele me falou aquilo, e eu vi a voz de Jesus no meu coração. Jesus transformou a vida daquela mulher, porque ela buscava Jesus, ela queria Jesus, e Jesus se manifestou a ela. Jesus quer se manifestar a nós. Não pode ser apenas uma experiência do outro, o maravilhar do outro, mas precisa ser a sua experiência com Jesus, mais do que uma experiência religiosa. É preciso que profundamente busquemos a Jesus na nossa vida, queiramos ver a face de Jesus, busquemos a face de Jesus.
e aí no nosso íntimo, uma experiência bem particular e pessoal, porque Jesus se manifesta de maneiras diferentes, de formas diferentes, a quem Ele quer, como Ele quer, e não há limites para Deus. Ele fala dos sonhos, Ele fala nas visões, Ele fala na nossa mente, no nosso coração, através de outras pessoas, pela palavra, de tantas e tantas manifestações que a Bíblia vai nos manifestar e a história vai nos mostrar. Mas é muito importante que cada um de nós tenha um encontro pessoal com Jesus. E se você entrou aqui nesta noite e tem tido uma experiência religiosa e se maravilha com a orquestra que toca, se maravilha com o culto, fica assim alegre, cheio de esperança, mas que durante a semana há um vazio no coração, na sua alma, é preciso que você busque e fale: Senhor Jesus, quero ter um encontro com o Senhor, porque só o Senhor vai fazer realmente uma diferença na minha vida. E Jesus se encontra conosco na nossa caminhada. Aquelas mulheres caminhavam, aquelas mulheres na verdade corriam para contar a história. E na corrida que nós estamos tendo na vida, e nesses dias é corrida mesmo, vivemos dias tão corridos, mas é nessa correria desta vida que nós precisamos parar um momento no caminho, embora queremos apressadamente fazer tantas coisas, como entregar uma preciosa mensagem, é parar no meio do caminho e ouvir a saudação de Jesus. Jesus olha para aquelas mulheres, cumprimenta, e o texto diz que elas abraçam os seus pés. Sabe o que é abraçar os pés? Elas se prostram, elas se jogam, e é claro, regam os pés de Jesus com as suas lágrimas, e elas o adoram, porque Jesus ressuscitou para que nós o adoremos. Jesus nos criou, Jesus nos salvou para que nós o adoremos. E adorar é mais do que cantar, é mais do que tocar. Adorar é se prostrar na sua vida diante de Deus, dizer: só quero o Senhor para mim, nada mais interessa nessa vida, se não servir ao Senhor, amar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. A igreja primitiva foi impactada de tal maneira com a ressurreição de Jesus, que os bens materiais, que a agenda de programações, de planos da vida, tudo isso foi colocado de escanteio. A única coisa que eles queriam era se reunir, adorar o Senhor, viver em amor, em comunhão, adorar, se prostrar diante de Deus. O tempo se passa e parece que vamos nos envolvendo com tantas e tantas coisas e deixamos de nos prostrar, ou pelo menos de nos prostrar diante de Jesus. E o triste é que quando não nos prostramos diante de Jesus, nos prostramos diante de seres inanimados. Às vezes estamos prostrados diante de uma televisão, diante de um celular, diante de um programa, diante de bens, diante do mundo, diante da carne, diante de Satanás. Aquela proposta que Satanás fez para Jesus e ele negou. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Muitos crentes, muitos seres humanos têm aceitado e adorado Satanás na proposta de receber todas as vantagens que o mundo dá, que são vantagens passageiras. Mas aquelas mulheres não. Elas são exemplo para nós. Elas se prostraram, agarraram-se aos pés de Jesus. Às vezes a gente quer ter Jesus hoje. Jesus é meu amiguinho, vou dar um abraço, um tapinha nas costas dele. Jesus é um cara muito legal. Jesus é meu brother. E a gente vai tratando Jesus de tantas outras maneiras, mas Jesus precisa ser Senhor da nossa vida. E devemos nos prostrar diante dele, com lágrimas, com arrependimentos e com reconhecimento. Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, a quem, diante de quem devemos nos prostrar e nos adorar. Então Jesus lhes disse, verso 10, não tenham medo, a mesma mensagem do anjo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. A mesma mensagem do anjo. Jesus vai encontrar com vocês lá na Galileia. Por que a Galileia?
onde tudo começou. Aleluia. Lá foi o primeiro milagre. Primeira festa lá de casamento, Jesus transforma a água em vinho. Na Galileia, Jesus então começa a impactar a vida dos seus discípulos, das pessoas ao seu redor. Embora ele diga, sua mãe não é chegada a minha hora, mas ali ele dá uma prévia daquilo que seria o seu ministério, os milagres que ele faria. Vai lá me encontrar na Galileia. Porque sabe, eu vou começar de novo. Aquilo que nós começamos lá na Galileia, e que, entre aspas, se interrompeu aqui, e não se interrompeu na minha morte, eu quero lembrar de você que isso não acabou. Meu ministério começa através de vocês, meus discípulos, meus apóstolos, minhas discípulas, para que vocês possam ir por todo mundo e pegar o Evangelho de toda a eternidade. Sabe, Jesus quer encontrar comigo e com você na nossa Galileia. É onde o milagre de Deus começa na nossa vida. O maior de todos os milagres. O milagre da salvação. Você pode não ter uma cura física, você pode não ter bens de prosperidade, você pode não receber muitas coisas que você gostaria de receber, e Deus não tem obrigação de dar. Mas se você recebeu a salvação, você tem o maior de todos os milagres. A sua vida foi transformada de água em vinho. O milagre aconteceu na sua vida. O melhor de Deus já aconteceu na sua vida. E às vezes, como cristãos, que nós vamos na nossa caminhada, esquecemos o primeiro amor. Aquele que a gente vê nos olhos daquela pessoa que recebe Jesus como Salvador de fato, e ela quer falar de Jesus para todo mundo. E ela quer simplesmente adorar a Jesus, está todos os dias na igreja adorando ao Senhor Jesus. Ela se devota em oração e busca da face de Deus e ler a palavra de Deus. Ela literalmente come a Bíblia. E aí, passados seus tempos, passados seus anos, às vezes vai se esquecendo de tudo isso. Aí Jesus fala assim: vamos voltar lá na Galileia? Vamos voltar lá naquele lugar que aconteceu o primeiro milagre? Vamos lembrar daquele momento que você foi salvo e você falou assim: o que eu recebi, eu não quero só para mim, eu quero para outras pessoas. E Jesus te convida nessa noite a voltar à Galileia com ele. Jesus nos convida a ouvir a mensagem que diz: não tenha medo, tenha paz no seu coração. Mas também a mensagem que diz: você tem uma missão. Você é salvo, é feliz porque é salvo. E você tem uma missão para a salvação de outros vidas. Feche seus olhos neste instante, para nada se desconcentrar, e glória a Deus. O túmulo está vazio. Não há ciência, não existe arqueologia, não existe tecnologia, nada que possa dizer o contrário. O túmulo de Jesus está vazio. Aleluia. Ele ressuscitou. A maior mensagem propagada em todos os tempos. E esse túmulo vazio nos traz uma mensagem de esperança, para que não vivamos com medo, com receio, com angústias, porque Jesus ressuscitou e nele temos vida abundante e vida eterna. Mas esse túmulo vazio também nos chama a uma responsabilidade. Nós sabemos que ele está vazio. Nós recebemos, antes de tantos outros que ainda não receberam, a mensagem do Espírito Santo de Deus que mora em nosso coração e nos testifica que somos filhos de Deus e que Jesus ressuscitou. E nós temos a missão de levar então essa mensagem a tantos e tantos outros com a nossa vida, sem perder tempo, sem protelar. Ó Pai, muito obrigado pela tua palavra aos nossos corações. Muito obrigado por esta visão tão maravilhosa que deste aquelas mulheres, que impacta a nossa alma, encanta o nosso coração. Algo
indescritível, mas que nos revela a grandeza do Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, porque aquelas mulheres cumpriram a missão e passaram adiante a mensagem aos apóstolos, que passaram à igreja, que passou também de séculos e séculos, chegou até nós. A mensagem de salvação, a mensagem de esperança, de fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus que vive, que está entre nós e que nesta noite é adorado, mas que seja adorado também por nossas vidas a cada dia. Que assim como aquelas mulheres se prostraram e abraçaram os pés de Jesus, assim também a nossa vida seja em adoração a Jesus, adoração ao Senhor. Que possamos, ó Deus, rejeitar tudo aquilo que não adora a Ti, que não engrandece o Senhor, que é da vontade da nossa carne. Ó Deus, liberta, mostra, Deus, o poder do Teu Santo Espírito, para que a nossa mente, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso ouvir, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso comportamento, as nossas vestimentas, os nossos relacionamentos, e tudo em nossa vida venha adorar ao Senhor. E o nosso modo de vida adore ao Senhor. E seja o Senhor engrandecido em nossas vidas. E que nenhum de nós vive esta vida com medo, receoso, desesperançado, mas que olhando para o túmulo vazio e recebendo a mensagem do túmulo vazio, nós possamos, ó Deus, viver com a esperança, a alegria, a certeza de que um dia, mesmo que vamos passar também pela sepultura, ela também ficará vazia, porque é essa mensagem que eu vou buscar. Glória, pois, ao Teu nome eternamente. Eu peço, portanto, nesta noite, por vidas que estão desviadas, para que possam agora se reconciliar com o Senhor Jesus. Peço a Ti por aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador, que nesse momento possam entregar a vida a Jesus. Peço por aqueles que ainda não fizeram compromisso através do batismo, que possam agora, Deus, fazer o compromisso, dar também esse passo, Pai. Peço por aqueles que já, ó Deus, fizeram compromisso com o Senhor, mas estão tão distantes, tão frios espiritualmente, mas que agora, Deus, se aqueçam no Senhor e voltem, Deus, a servir ao Senhor com alegria. E Tua igreja viva a vida abundante e vida eterna em Cristo Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.